Olá Brasil, olá amantes da sétima arte, eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. O Halloween está aí, né, esse mês de outubro. Aqui neste canal nós falamos muito sobre terror e outubro é o mês do terror, portanto, para quem aí já conhece o canal Jota Crítica, sabe que a gente adora essa data. Nós aqui resolvemos continuar com os nossos especiais aqui no canal, tanto aqui no YouTube, assim como em do canal Jota Críticas. Então assim, e hoje nós vamos iniciar esse novo especial de 2024, né, do Halloween, onde nós vamos compartilhar com vocês algumas listas, talvez algumas críticas de filmes de terror e suspense. Quando se trata de terror, poucas coisas são tão perturbadoras quanto as histórias que mergulham no subconsciente, explorando medos profundos e primitivos. Se você é fã de terror, você está no lugar certo, porque nesse primeiro especial vou trazer 10 recomendações de filmes de terror para borrar de medo, desde clássicos que moldaram o gênero do terror até novos terrores que estão conquistando as telas. Esses filmes prometem sustos de tirar o fôlego, histórias que vão te deixar pensando duas vezes. Pegue sua pipoca, apague as luzes do seu quarto ou de onde você estiver e prepare-se para mais uma jornada aterrorizante através do que há de mais assustador e tenebroso no cinema. Porque depois da vinheta nós falamos sobre 10 filmes de terror para borrar de medo no nosso especial de Halloween aqui no canal Jota Críticas. Bora começar! Road. It's never about going anywhere, really. It's having some sort of freedom, I guess. Bom, antes da gente começar a lista, eu vou te pedir para que, caso você goste desse conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para receber sempre conteúdos voltados ao cinema e às séries de TV. E lembrando que neste mês de outubro eu vou trazer alguns vídeos sobre o gênero do terror e suspense para a gente trazer mais recomendações para você passar aí no seu Halloween. Então, divulgue para os seus amigos se esse vídeo bater 1000 visualizações. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 lá futuramente. Agora sim, vamos lá conversar sobre os filmes de terror para borrar de medo. E para iniciar essa lista, começamos com um clássico dos anos 2000. O Exorcismo de Emily Rose segue a história de uma estudante universitária que começa a ter algumas experiências assustadoras e acredita estar possuída por demônios. Um não, mas vários demônios. Após sua trágica morte durante um exorcismo realizado pelo padre Richard Moore, ele é levado ao julgamento por homicídio negligente. A advogada Erkin Brunner assume a defesa, enfrentando uma batalha judicial que questiona a linha entre a fé e a ciência. I want people to hear what only I can tell. And what is that? What really happened to Emily and Couldn't help her. Why couldn't you help? For the glory of God. O Exorcismo de Emily Rose é uma daquelas pérolas do horror que, ao trazer um lado mais sobrenatural, mais eficiente e tenso, traz também um outro elemento, o julgamento, fora a construção dos aspectos do terror promovidos aqui pelo ótimo cineasta Scott Derrickson, que também vai estar nessa lista em um outro filme bastante tenso. Tanto a ambientação, a fórmula em que o cineasta soube desenvolver a história misturando terror psicológico e terror sobrenatural e a bela construção do suspense são algumas das pequenas qualidades dessa obra-prima inquestionável do terror. O Exorcismo de Emily Rose conta também com um trabalho impressionante de maquiagem,
fotografia e o uso de alguns poucos cenários. Afinal, os 19 milhões de dólares aqui no orçamento garantiram 145,2 milhões ao redor de todo o mundo. É um filme que eu gosto muito, é um filme que tem aspectos mais técnicos, mas ele também mistura muitos elementos do terror, mais comercial, mas ainda assim um terror bem interessante. Se você nunca assistiu O Exorcismo de Emily Rose, corre lá na Prime Video e aperta o play, porque vale muito a pena. Aos amantes do terror sobrenatural, temos aqui Invocação do Mal 2 de 2016, dirigido por James Wan. Em Invocação do Mal 2, os renomados investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretado por Patrick Wilson e Vera Farmiga, enquanto viajam para Enfield, bairro no norte de Londres, para ajudar uma família aterrorizada por uma entidade sobrenatural. A jovem Janet Hudson começa a manifestar sinais de possessão, causando fenômenos inexplicáveis em sua casa. Enquanto os Warren investigam o caso, eles enfrentam forças malignas que testam suas crenças e ameaçam suas vidas. She's such a good girl. What's wrong with her? An oppressing spirit will try to force you to commit the ultimate sin. Quando eu vi o primeiro filme da franquia Invocação do Mal, lançado lá em 2013, eu confesso que alguns jump scares me impactaram. Talvez hoje em dia essa obra do diretor James Wan podem trazer jump scares gratuitos, o que não é um problema nesse sentido. Eu gosto demais desse segundo filme da franquia, lançado em 2016, que usa alguns elementos primordiais, como oferecer cenas marcantes, trazendo um terror mais sobrenatural, mais conhecido. Como é? Tipo, é um longa que traz o Ed e a Lorraine Warren novamente nessa situação de enfrentarem e confrontarem o mal. Eu realmente acho uma sequência tão boa quanto o filme anterior, né, que é capaz de não trazer algo de novo para a franquia, mas que eleva demais. E sendo bem sincero, os sustos aqui são feitos de uma maneira mais bem desenvolvida e feita possivelmente. Acho as atuações muito boas, principalmente pela menininha vivida pela atriz Madison Wolfe, que oferece uma performance bem elevada em relação, por exemplo, à personagem da Joey King lá do primeiro filme. Enfim, são pontos que o filme trabalha muito bem, tem um ótimo time, assim, os acontecimentos acontecem de uma maneira muito eficiente, o ritmo é muito frenético, você de fato fica envolvido com a trama. É um filme muito interessante, a direção do James Wan é muito boa, se apresentou também O Homem Todo, apesar que a Warner não quis relevar isso, já que foi cancelado recentemente. Mas cara, eu gosto muito de Invocação do Mal 2. Eu fiz aqui um short recentemente não, já faz um tempinho, porque eu gosto muito dessa produção. Eu acho que ela tem muitas coisas interessantes aqui e a direção do James Wan é surreal. E se você ainda não assistiu, assista lá na Max, porque os filmes da franquia estão todos lá. Vá lá assistir. Bom, outro filme que eu quero recomendar para vocês é um francês, Mártires, que acompanha duas jovens que foram vítimas de abuso quando crianças, que embarcam em uma sangrenta jornada de vingança e acabam envolvidas em um caminho ainda mais obscuro. T'as pu les voir? Ils ont changé, mais c'est eux. Eu já falei de Mártires lá no meu Instagram, num vídeo recente que eu recomendei 2 filmes de terror psicológico, e para mim esse Mártires, né, a produção de 2018, lembrando que tem um remake americano muito patético, que eu não assisti mais remake americano de um filme que não precisava de um remake, e dizem aí que esse remake ele não tem nada a ver com o original, porque assim, ele pega a base, mas ele tira a violência gráfica, ele tira o terror mais visceral, saca? E pra mim, Mártires, né, de 2008, é a prova que para fazer um filme de terror não necessita de muita coisa.
Óbvio, mérito do roteiro, do elenco muito bem encaixado, mas principalmente da direção. Aqui temos um filme totalmente desconfortável que vai traçar um terror mais visceral, classificado no gênero de New Frankenstein, né? Que foi popularizado ali na década de 70, mas que de vez em quando aparece uma produção memorável, visceral, extremamente violenta. Esse é um filme que vai acabar totalmente com o seu psicológico, né? Portanto, vale ressaltar, caso você não esteja bem mentalmente, dizendo, não assista, pois você tem algumas coisas que podem dar gatilhos, e para mim esse filme é uma obra de arte, uma obra perturbadora, tensa e visceral. Em quarto lugar temos Corrente do Mal de 2013, ou It Follows, que é um dos filmes de terror mais intrigantes e originais da última década. Dirigido por David Robert Mitchell, a trama gira em torno de Jay, uma jovem que, após uma experiência sexual, é amaldiçoada por uma entidade sobrenatural que a persegue incansavelmente. Essa entidade pode assumir a forma de qualquer pessoa, conhecida ou desconhecida, e ela está sempre se aproximando lentamente. A única maneira de se livrar temporariamente da maldição é passá-la para outra pessoa através de um novo encontro sexual, mas isso oferece apenas um alívio momentâneo, pois a ameaça nunca desaparece completamente. You're not gonna believe me, and I need you to remember what I'm saying. This thing, it's gonna follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you. Bom, esse filme ele é notável por sua atmosfera opressiva e uso magistral da câmera, criando um constante estado de alerta e paranoia. A trilha sonora eletrônica amplifica a tensão, trazendo com que cada cena se torne uma experiência sensorial imersiva e perturbadora. O que realmente destaca em Corrente do Mal é a maneira como ele reinventa convenções do gênero do terror, usando o próprio terror como uma metáfora para as ansiedades modernas sobre a sexualidade e a responsabilidade. Com sua mistura de terror psicológico e uma ameaça implacável, Corrente do Mal deixa o espectador em um estado de desconforto constante, tornando uma escolha perfeita para aqueles que procuram um terror que realmente borrará os seus medos. Para aqueles que buscam uma experiência assustadora e tenebrosa, Corrente do Mal é um filme memorável que você precisa assistir. Eu gosto demais desse filme, eu acho as interpretações, a direção, a parte técnica realmente muito perfeita. Eu não sei onde ele está disponível, mas caça aí porque vale muito a pena. Procure aí. E temos aqui A Seita Maligna de 2016, que acompanha quando o policial Daniel Carter encontra um homem ensanguentado à beira da estrada. Ele rapidamente o leva ao hospital local, apenas para descobrir que algo sinistro está em andamento. Com a equipe médica e os poucos pacientes presos no hospital, eles são cercados por figuras encapuzadas e logo percebe que uma força malévola está entre eles. À medida em que o caos se instala, os sobreviventes enfrentam horrores inimagináveis, resultantes de um culto misterioso que busca abrir um portal para outra dimensão, onde pesadelos mais sombrios e aterrorizantes ganham vida. Daniel? Bom, A Seita Maligna é um filme de terror respectivo ao gênero de terror cósmico ou terror Lovecraftiano, respectivos à obra do autor A.P. Lovecraft. Um dos pontos fortes desse filme é o seu uso dos efeitos práticos para dar vida às criaturas grotescas que habitam o mundo sombrio do Hospital. The Void é um filme que se destaca pela sua habilidade em criar uma atmosfera de terror mais opressiva possível e até um pouco surreal, remetendo aos clássicos dos anos 80, como O Enigma de Outro Mundo e até Hellraiser. Jeremy Gillespie e Stephen Kostanski
é eficaz em construir tensão e mistério, mantendo o espectador em constante estado de alerta enquanto a narrativa avança por caminhos inesperados. Apesar de suas qualidades, né, o filme traça um desenvolvimento bem precário e com um ritmo até muito lento, de diálogos e muita conversação, o que para alguns pode ser um problema e tanto no projeto. Mas, na minha opinião, isso mais fortalece a produção do que a enfraquece. O desenvolvimento de personagens é limitado e algumas atuações podem parecer superficiais em meio à intensidade da trama. Enfim, para quem curte aí um filme desse jeito, desse formato, The Void pode ser uma ótima escolha. Ele está disponível no serviço de streaming da Amazon Prime Video. Então acessa lá. E esse filme, Scott Derrickson, que eu falei inicialmente nesse vídeo, é A Entidade, um filme que eu gosto bastante. Lançado em 2012 e considerado como um dos filmes mais assustadores da última década, em A Entidade, de 2012, o escritor de romances policiais Ellison Waters se muda com sua família para uma casa onde ocorreu um crime horrível, esperando escrever seu próximo best-seller. Ele descobre uma caixa de filmes caseiros no sótão que documentam uma série de assassinatos misteriosos. À medida que Ellis investiga os filmes, ele se vê preso em uma rede de mistério e terror que ameaça a sua família e revela a presença de uma entidade sinistra faminta por crianças. Barbecue 79. That's the family who lived here. A Entidade, né, é um dos meus filmes favoritos do diretor Scott Derrickson, que também é o responsável pelo ódio do Exorcismo de Emily Rose, que a gente até comentou aqui nesse vídeo, e principalmente por Doutor Estranho, né, o filme lá da Marvel de 2016. Aqui o diretor preenche lacunas, traçando o sobrenatural também com o psicológico de uma forma bastante bem feita. As atuações são muito boas, mas quem se destaca mesmo é Ethan Hawke, né, que se vê preso dentro dessa cilada. O suspense empregado aqui é uma daquelas que te deixa preso sentado na poltrona, lhe causando uma claustrofobia muito grande. A direção ainda traz uma mistura interessante que é real e do que não é, além de misturar as imagens das fitas de vídeos caseiros, e é uma daquelas obras que, se você já viu uma vez, você pode não achar nada demais, e de fato, assim como você se acostuma com os sustos, acaba sendo uma produção que não traz e que não faz mais nenhum efeito em você, mas ainda assim creio que ele consegue incomodar o público e chocar bastante, principalmente pelo que é empregado aqui. Bom, se você gosta de filmes de terror que combinam mistério com elementos sobrenaturais e uma narrativa envolvente, A Entidade pode ser uma escolha interessante. Ele está também disponível na Amazon Prime Video e, assim, é um filme muito interessante que eu gosto bastante. Tem inclusive uma sequência, mas eu não recomendo porque ela é muito ruim. Não é dirigida pelo Scott Derrickson e é uma coisa patética. Inclusive, eu até fiz um vídeo no meu quadro de sequências que não precisavam existir. Mas o primeiro filme é muito bom. E temos aqui Would You Rather, né, de 2002, que acompanha Iris, uma jovem desesperada para ajudar seu irmão doente, que aceita um convite para um jantar beneficente organizado pelo excêntrico milionário Shepard. No entanto, o que começa com uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente se transforma em jogo sádico de Você Prefere, com apostas mortais. Iris e os outros convidados são forçados a enfrentar escolhas impensáveis, testando seus limites morais e de sobrevivência enquanto lutam por suas vidas. 15 seconds. Go. No. No, I can't do that. You must make the decision. It's the game. What the fuck is the matter with you people? Bom, Would You Rather, eu vou chamar assim, é um daqueles filmes de terror, daqueles encaixados em obras como Jogos Mortais, Escape Room, principalmente porque há pessoas que irão estar em um jogo e normalmente há um motivo dele estarem lá. A direção de David Gullivai e o roteiro desse caboclo aqui, que eu não vou pronunciar porque o sobrenome dele é muito difícil,
é feita muito na medida. Cada cena traz aquele aspecto que pega demais no nosso psicológico. É interessante também como visualmente o projeto traça planos que é incômodo, um certo desconforto, as movimentações de câmeras capazes de nos deixar apreensivo na cadeira, e também uma boa presença da atriz Brittany Snow é muito boa. O filme oferece aqui algumas reviravoltas inesperadas e momentos de suspense que mantêm o espectador na ponta da cadeira. Cara, tá aí um filme que consegue provocar medo, aflição e ter uma linha, né, que não decai em qualidade. Filmaço que eu assisti recentemente, mas que infelizmente não está disponível em nenhum streaming e apenas em aluguel on demand no YouTube. Bom, temos aqui Suspiria, remake do clássico de 1977 do Dario Argento, que aqui é dirigido pelo Luca Guadagnino, um ótimo cineasta por sinal, que basicamente é a mesma história do original. A Suzy Benion, né, uma jovem dançarina americana que se matricula em uma renomada companhia de dança na Alemanha. Ao se aprofundar no mundo do balé, Suzy descobre que a companhia é na verdade uma fachada para uma seita de bruxas, onde os segredos sombrios e rituais macabros estão em jogos. À medida que a trama se desenrola, a personagem, a Suzy, se vê envolvida em uma luta aterrorizante pela sobrevivência, revelando verdades perturbadoras sobre o grupo e também sobre a si mesma. You make yourself in the image of its creator. Inside. Eu realmente amo esse remake aqui, né? O diretor italiano Luca Guadagnino traz alguns elementos que comprovem que Suspiria, Dança do Medo, até seja melhor que a obra original de 1977 do diretor Dario Argento. Tem gente que ama muito esse filme, como é o meu caso, mas tem gente que não gosta por causa do ritmo lento dele. Bom, primeiramente ele retira o aspecto do diálogo, né, e oferece uma abordagem de body horror, traz um suspense misturando com o próprio terror psicológico, e vai costurando inúmeros elementos que vão se desenrolando ao decorrer da narrativa. Vale ressaltar como as interpretações aqui de Dakota Johnson e da Mia Goth, além da Tilda Swinton, vão elevando durante a produção. O próprio filme, em quesitos de montagem, é separado aqui em capítulos, ou seja, em atos, né? Pelo menos acho que são 8 atos na produção. Peço que admiro demais esse remake por não ser apenas um Ctrl-C, Ctrl-V do original. Não que ele mais original, e também traz uma atualização no que era totalmente necessário. É disponível também na Amazon Prime Video. Eu acho que ainda está na Amazon Prime Video. Um filme que me avassalou, que me deixou muito avassalado, não existe essa palavra, mas que me deixou muito incomodado, e é um filme que eu estava querendo ver há muito tempo, é Soft and Quiet, lançado em 2022. Escrito, produzido e dirigido pela diretora Beth de Araújo, o filme segue uma professora que organiza uma reunião aparentemente inocente com um grupo de mulheres em uma tarde. À medida que a conversa avança, a verdadeira natureza das participantes é revelada, levando a uma série de eventos violentos e inquietantes. But we want to be careful with this first issue, right? We want to engage the mainstream, right? We can't come on too strong, okay? Esse filme ele explora temas de ódio e intolerância, mostrando como ideias extremas podem rapidamente se transformarem em ações devastadoras. Já faz um tempo que eu escrevi um texto recentemente lá no blog Pimenta Neck, que eu vou deixar aqui anexado nesse vídeo, e embora o filme não ofereça um impacto comercial do terror, ou seja, aquele terror mais sobrenatural, a diretora utiliza algo que está tão perto de nós, a capacidade da maldade que o ser humano tem e os limites de onde você pode
pela sua ignorância, pelo seu ódio, no que isso vai te levar. Há aqui ótimas atuações e é um tipo de filme que você odeia todas as personagens daquele grupo. Pelo menos enquanto estamos assistindo, eu tive a sensação de querer que aquelas mulheres, elas precisam morrer de tal forma. O roteiro dá muitas possibilidades do que pode acontecer, mas por que você odeia tanto essas mulheres? Bom, porque assim, basicamente elas são, e os atos que elas fazem são atos muito desumanos, são coisas que me incomodaram e me deixaram muito preso no filme, sabe? E isso é muito bom porque isso mostra que o filme tá te fazendo pensar, tá te fazendo sair da sua zona de conforto, e a diretora manipula muito bem as esquisitices que ela bota na trama, e isso é muito edificante, isso é muito bom. O elenco de apoio, né, composto pela atriz Olivia Luccardi, Eleonore Pienta e outras atrizes, contribui com as atuações igualmente convincentes, mergulhando nas camadas mais aterrorizantes, sombrias nesses personagens. Soft and Quiet é uma experiência cinematográfica que vai além do simples entretenimento, mergulhando o espectador em uma atmosfera densa e extremamente inquietante. Cada cena, o filme constrói uma tensão muito forte e que é amplificada pela ótima direção e pela ausência de uma trilha sonora tradicional, trazendo com que os sons do ambiente e os diálogos carregados de ódio se tornem ainda mais perturbadores. Bom, e por fim, mais ou menos importante, Man, Faces do Medo, da A24, que é um dos filmes que eu mais queria ver naquele ano, só que eu não consegui ver.